Boa noite a todos que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou Lucélia de Souza Mendes, educadora da Primeira Igreja Batista em Aperibé. Durante esse período de isolamento social, nós estamos fazendo um trabalho através de vídeos com os nossos idosos, né? As igrejas, elas se preocupam com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, e que são tão importantes quanto, mas a gente também tem se preocupado com a saúde dos nossos idosos. E hoje está conosco a nutricionista Suelen Figueira, que vai estar falando um pouco sobre a alimentação, né, Sueli? O cuidado que nós devemos ter com a alimentação, principalmente nesse momento de isolamento social que nós estamos vivenciando algo diferente, né? E tem causado muita ansiedade. Muitos, nesse período, têm engordado, têm saído da dieta, têm exagerado um pouquinho. E a gente vai estar conversando. O último vídeo que nós fizemos, nós estivemos com a psicóloga Sorane Decoté, da Primeira Igreja Batista em Pada, e ela, o Sueli, também falou desse cuidado que nós precisamos ter. Não, não tem como. É bom a gente não ficar se culpando e tal, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde. Então, agora eu vou estar passando a palavra para a nutricionista Sueli e nós vamos estar batendo um papo também, falando agora sobre alimentação. Sueli, seja bem-vinda aqui conosco, é um prazer tê-la. Obrigada. E que você possa estar abençoando aí através da sua palavra, nos orientando os nossos idosos, para que a gente possa sair desse momento difícil, mas bem, né? A ideia é essa, a gente cuidar da saúde como um todo. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, hoje a gente veio falar um pouquinho sobre a questão da alimentação do idoso, principalmente nesse período de pandemia que nós estamos passando, né? E a primeira coisa importante que a gente precisa nomear nesse momento, falar um pouco nesse momento, é que os idosos estão no grupo de risco, né? De contaminação pelo Covid, de infecção, no caso pelo Covid. Então, é um cuidado a mais que nós precisamos ter nesse momento. Então, o cuidado com a alimentação do idoso nesse período, ele tem que ser redobrado. Então, que a gente possa ter uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, uma alimentação variada. E por que que a gente fala tanto nisso? Um pior estado nutricional desse idoso, ele pode deixar o organismo desse indivíduo mais vulnerável e aumentar ainda mais os riscos de complicações caso ele tenha uma infecção pelo Covid. Então, se o organismo dessa pessoa estiver um pouco mais saudável, as chances de ter uma complicação pode ser menor. Então, aí vem a importância de você ter uma alimentação que venha sendo saudável, né? Claro que é importante quem não tem começar a mudar esses hábitos, mas também, por exemplo, quando a gente fala em relação à imunidade, sobre essas coisas, agora tem falado muito nesse período, né, sobre resposta imunológica, é uma coisa que a gente vai construindo, não é? Então, a alimentação é importante que a gente venha num processo de educação alimentar, num processo de entendimento do que de fato é uma alimentação saudável. E tem alguns fatores que eles estão ligados ao estado nutricional do idoso, que eles podem fazer com que ele tenha mais dificuldade em manter essa alimentação e nutrição adequada. Então, vou citar aqui alguns para vocês, para que a gente possa entender um pouco mais dessa saúde do idoso. Quais os pontos que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado e observar com mais atenção para que a alimentação ela seja adequada a isso. Então, primeira coisa, muitos idosos têm uma dieta, uma ingestão de dietas muito monótonas. Então, o que seria isso? Uma dieta com poucos ingredientes, com poucos alimentos, uma variedade muito baixa de alimentos. Então, isso também é um fator que pode atrapalhar.
a menor capacidade que ele tem de absorver esses nutrientes, isso por conta do próprio envelhecimento também e outros fatores que eu vou citar. A questão da seletividade alimentar. O que seria seletividade alimentar? É uma seleção dos alimentos que ele vai consumir. Muitas vezes isso acontece por conta de uma coisa muito simples na fase, muito simples não, muito comum na fase para o idoso, que às vezes a gente não tem muita atenção, que é prótese mal ajustada, a falta de dentição do idoso. Então, isso acaba fazendo com que ele fique muito seletivo em relação aos alimentos que ele vai consumir, acaba diminuindo a ingestão, muitas vezes, de proteínas, como a carne, por ter dificuldade de mastigar esse tipo de alimento. Então, já vai diminuindo a quantidade de nutrientes, a variedade dessa alimentação. Outro fator também que a gente pode estar falando é sobre a diminuição da secreção no estômago de ácido clorídrico, que a gente escuta muito falar, né? E isso vai prejudicar, isso por conta da idade, do envelhecimento, isso prejudica tanto a digestão do que ele consome, quanto a absorção desses nutrientes. Então, vai ter mais dificuldade em conseguir, às vezes, atingir essas necessidades de nutrientes diárias que a pessoa precisa. Outro fator, uma coisa que agora no isolamento, eu acho que não só os idosos, mas praticamente todo mundo está passando por isso, que é a baixa exposição ao sol, né? A gente tem passado muito período dentro de casa, o certo, né? Pelo menos que a gente fique mais dentro de casa, quem pode. Mas essa baixa exposição ao sol, os raios ultravioletas, ela diminui a síntese de vitamina D. E a vitamina D é uma vitamina muito importante na absorção de cálcio, que é importante para os ossos, todas as funções do nosso organismo. E também a vitamina D ela tem um impacto muito grande no nosso sistema imunológico. Nesse período agora a gente tem escutado muito até falar sobre a vitamina D, né, o sistema imune. Então, essa baixa exposição ao sol pode estar afetando isso. Então, um cuidado que a gente vem até pedir aqui agora também, não é? Com as pessoas que são acamadas também, que a gente às vezes lembra muito dos idosos que têm as suas funções preservadas, que estão ali, conseguem fazer as suas funções do dia a dia, conseguem andar, se alimentam sozinhos, mas tem muitos idosos que dependem de um cuidador, dependem de um familiar. Então, eles dependem que alguém retire eles daquele local para tomar o banho de sol ao dia, né? Durante aquele dia. Então, isso é uma coisa muito importante também que a gente vem até pedir para que a família, os cuidadores possam estar cuidando disso também. É importante a gente observar isso. A questão também da oferta de água é uma coisa muito importante, de estar se ofertando o tempo inteiro a água para poder ter uma hidratação adequada. E tudo isso, todos esses fatores juntos, eles levam às deficiências de nutrientes. Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, o zinco, que pode ter uma baixa, que também é uma coisa que está influenciada com o sistema imune, e também ele diminuído, uma diminuição do zinco, ele também diminui a capacidade gustativa, que é a capacidade de sentir o sabor dos alimentos. Então, essa deficiência pode acabar atrapalhando também no paladar, deficiência de ferro, deficiência de selênio, de vitamina do grupo B, C, E, entre outros, né? E isso tudo vai contribuir para que o sistema imunológico da pessoa fique mais debilitado. Então, não fique tão bom, não fique tão forte, não fique adequado. Isso aumentando ainda mais a incidência de doenças, né? E também a gente tem um fator, que é o uso crônico de medicação. Tem muitos idosos que têm utilização de medicações há muito tempo, e algumas medicações também interferem na absorção, na disponibilidade desses nutrientes no nosso organismo. Então, quanto mais medicação essa pessoa for tomando ao longo da vida, isso também pode atrapalhar o estado nutricional dela em relação a alguns nutrientes. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior ainda de verificar quais medicações essa pessoa está tomando,
para manter uma alimentação adequada. Isso E é. agora, pode falar. Dois pontos que eu gostaria de comentar. Você falando sobre a medicação, né? Tem alguns idosos que já fazem uso de medicações há um longo período, mas também nesse período de isolamento de pandemia que nós estamos vivendo, a gente tem visto muitas falácias, né? Ah, tal remédio previne o Covid. Ah, se você tomar isso, previne. E, assim, os nossos idosos, na inocência, além dos remédios que eles já fazem uso contínuo, eles acabam comprando, né? E ingerindo esses remédios. E aí, às vezes, o que ele acha que está se prevenindo, se resguardando, está até prejudicando o seu sistema imunológico por conta disso. Então, precisa ter muito cuidado a não ir no que todo mundo está falando, mas ouvir um profissional, né? Sim, Perguntar fontes confiáveis, né? se são confiáveis. E outro cuidado também é que se já faz um uso de uma medicação. Às vezes, se você tomar essas que estão indicando aí, se auto-medicando, pode até complicar a situação. Então, assim, a gente, nesse Uma momento, interação medicamentosa. isso, você está falando que o uso de medicação, às vezes prejudica a nossa saúde, né? Uma vida saudável. Então, a gente precisa tomar esse cuidado e a gente orienta os nossos idosos, não tomar medicação sem orientação médica, não tomar medicação porque está todo mundo falando que previne, que ajuda, que faz isso. Vamos ser prudentes neste momento. E uma outra colocação que eu queria fazer, Sueli, você falou da importância da exposição ao sol, né? Você falou principalmente das pessoas acamadas. Minha mãe, ela é acamada, ela depende que a gente leve. E eu gostaria que você falasse para a gente assim, qual o melhor horário para essa exposição, de quanto tempo deve ser essa exposição, que é uma coisa tão simples, né? E que pode ajudar bastante se todo dia fizer um pouquinho, tomar esse cuidado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Isso, a exposição ao sol, principalmente os dermatologistas são os mais indicados para estar conversando sobre isso, mas é aquele período ali antes das 10 da manhã, depois das 4, que é um horário com ter um sol que não esteja tão forte, né? Alguns minutos que a pessoa toma aquele banhozinho de sol ali já é suficiente para a pessoa durante o dia. Então, assim, não é uma coisa muito de ficar horas lá no sol, não. Realmente, alguns minutos que a pessoa fica ali já vai fazer esse efeito. E também a questão da medicação, fazer até uma pontuação em relação ao que a gente está falando aqui, é importante as pessoas entenderem que quando a gente fala em relação à medicação, a gente não está falando que é para parar com os medicamentos. Sim. A gente tem que entender que a gente tem que fazer um acompanhamento médico quando a gente está em utilização de medicamentos. Então, a gente vai tomar os medicamentos que o médico indicou para a gente. Não é para pegar e sair parando com os remédios por conta própria, ou pegar e trocar porque escutou falar que aquilo era melhor. Então, é importante que a gente consulte o médico em relação à medicação para saber o que é mais adequado para aquele problema de saúde que a gente tem. Então, isso é uma coisa muito importante a gente deixar claro isso. Que às vezes muita gente confunde até quando a gente comenta sobre essa questão de medicação. E sobre esse fato que você até citou de algumas pessoas estarem falando que tal coisa é boa para isso, nesse período, né, principalmente, é importante a gente deixar muito claro, até os órgãos de saúde já têm enviado notas técnicas para a gente que é profissional, principalmente eu trabalho na área da saúde pública também, não só em rede privada, então a gente está por dentro desses materiais que estão sendo divulgados. Então, uma coisa importante a gente deixar muito claro nesse momento é que não existe ainda comprovação científica de que nenhum alimento ou nutriente específico ele vai prevenir contra a infecção. O que a gente vem falando agora nesse momento é sobre um fortalecimento do organismo. Não é prevenção de você se infectar pelo coronavírus. Isso é importante a gente deixar claro. Mas,
se o seu organismo ele está em um estado nutricional adequado, você está com uma imunidade melhor, a chance de você ter uma complicação é bem menor. Então, isso é importante também a gente colocar, certo? Tem alguma pergunta? Não, pode ir. E em relação ao que a gente precisa, então, né? Eu falei aqui muito o que pode atrapalhar, né? Então, o que vai melhorar, não é? Agora. Então, o que pode melhorar em relação à alimentação do idoso? Primeira coisa que a gente tem que entender, é igual eu falei antes da questão da dentição, né? Ter esse cuidado realmente ao longo da vida, ou se não teve ao longo da vida, que possa ter agora, né? Então, a saúde bucal adequada, fazer a higienização, procurar um dentista para fazer uma avaliação, verificar essa questão da prótese, se a prótese está mal ajustada, fazer toda essa verificação. Por quê? Isso atrapalha realmente na mastigação do idoso, no ato até de engolir o alimento, vai acabar muitas vezes optando por coisas mais molinhas, coisas mais pastosas, e se priva de, às vezes, estar tendo uma variedade alimentar maior. Outra coisa, aumentar a quantidade, fazer a base da sua alimentação, na verdade, de alimentos in natura, que são os alimentos em quê? Os alimentos naturais que a gente consegue, né? Fruta, verdura, raiz, hortaliça, os grãos, as carnes, os leites. Então, que a maior parte da nossa alimentação seja desses alimentos. Isso que é o que vai trazer mais benefício para a nossa saúde. E aqueles alimentos que já começam com algum tipo de processo, com adição de açúcar, de sal, a gente tem que utilizar em menor quantidade. E aqueles ultraprocessados, que é aqueles que a gente chega no mercado, a gente vai olhar os ingredientes, a gente nem sabe o que significa, que tem um monte de nome estranho que a gente nunca viu na vida, a gente nem sabe o que de comer, né? A gente só olha e vê que é um nome estranho. Esses alimentos são os ultraprocessados. Esses alimentos a gente tem que evitar ao máximo estar ingerindo. Então, a base da nossa alimentação precisa ser de alimentos mais naturais. Sueli, você poderia dar assim alguns exemplos do que seriam esses alimentos ultraprocessados? Só para a gente ter uma noção. Por exemplo, macarrão instantâneo, que é o tal do miojo, não é? Uhum. Temos também refrigerante, biscoito recheado, todos esses alimentos que têm um processo maior. Quando eu falo processo, gente, processo é quando ele tem adição de muitas coisas, né? Ele tem adição de conservantes para manter aquilo ali por muito tempo. Você pode ver, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Um alimento natural, ele estraga rápido. Na verdade, um alimento geralmente mais industrializado, ele demora mais para estragar, não é? Por quê? Tem adição de conservante, adição de edulcorante para o sabor ficar mais agradável, né? Ficar um sabor mais forte, até em relação ao doce, quando a pessoa está consumindo também. Uma concentração alta de sódio. Então, tem vários aditivos, corantes, que podem estimular alguma alergia. Então, são vários aditivos que tem nesses alimentos que não vão contribuir para que essa pessoa tenha uma saúde adequada, né? Uma alimentação mais saudável. Também a gente citou, já até falei um pouquinho lá atrás, mas vou falar aqui de novo, sobre a questão da água. O idoso, ele muitas vezes não toma tanta água, não é? A gente sabe disso. Então, as pessoas que moram na casa, ou às vezes até se mora sozinho, os familiares, é bom a gente estimular que essa pessoa esteja tomando água. Se é uma pessoa que precisa do auxílio de alguém, que a gente possa fazer essa oferta ao longo do dia, não esquecer, porque a desidratação é uma coisa que vai afetar bem a saúde do idoso, então a gente tem que tomar cuidado em relação à desidratação. Então, tá ofertando uma quantidade de água suficiente ao longo do dia, não entre as refeições principalmente. Também observa o lugar que essa pessoa está fazendo as refeições dela, que seja um local agradável, que, se possível, com a família junto, isso é muito importante, né?
até falou da questão, conversaram com a psicóloga, né? Isso influencia muito no nosso emocional, a gente fazer nossas refeições em família, poder estar passando, esse momento é muito agradável para a gente, né? Ver essa questão da consistência também, de acordo com o idoso, a gente tem que avaliar o quadro de saúde, né? Se é uma pessoa que tem algum problema de saúde, se tem alguma dificuldade na mastigação, tem que observar essa questão, se está conseguindo comer adequadamente. Eu citei a questão da proteína aquela hora. Muitas vezes idosos param de comer carne por não conseguirem mastigar. Eles falam, não vou comer mais porque eu não consigo mastigar e não consigo engolir. Então, às vezes, fazer uma adaptação, fazer alguma coisa triturada para que ele possa estar tendo uma melhor ingestão desse tipo de alimento, uma oferta variada de alimentos, observar também o fracionamento, quantas refeições que essa pessoa está fazendo ao longo do dia, né? É importante isso. Uma coisa também que a gente tem, muitas pessoas têm o hábito, né? Do açúcar e do sal ficar em cima da mesa, né? Então é importante, principalmente para os idosos, tirar esse hábito, né? Porque sempre que está ali na mesa a gente está colocando, né? Então é bom a gente retirar esse hábito, guarda escondidinho lá o saleiro, para não ficar adicionando muito sal na Nenhum dos comida. dois faz bem, né? Para ninguém, ainda mais para os idosos. Sim, excesso. Utilizar em pequenas quantidades, né? Sal, açúcar, óleos, gorduras. Isso é ingrediente culinário. Então, é para a gente utilizar em pequenas quantidades, não é para a gente exagerar na quantidade, né? Ele vai fazer parte de uma preparação, não é o principal, né? Comer devagar também é muito importante para a mastigação, para que essa pessoa possa engolir, né, a comida. A mastigação é muito importante para o processo de digestão. E eu acho que assim, são os cuidados mais importantes que eu posso aqui estar citando para vocês, o mais simples também possível, porque eu acho que essas informações a gente precisa passar de uma forma simplificada, Sim. não de uma forma muito complicada para que as pessoas possam entender mais facilmente, né? É isso, na sua fala dos cuidados, né, que a gente precisa ter, a gente observou que o cuidado maior deve ser das pessoas, às vezes o filho que está ali com a mãe, com o pai, ele tem um olhar diferenciado para os idosos, para aqueles que estão ali por perto, né? Percebeu que não está tomando muita água, de repente comprar uma garrafinha, sempre andar com a garrafinha por perto, que aí você vai ter uma noção da quantidade de água que você está ingerindo por dia. A questão às vezes, é o que você falou da carne, né? O idoso deixa de comer a carne por causa da sua dentição. E às vezes ele fica constrangido de falar que é por causa disso. Às vezes ele nem sabe que é por causa disso. Ele A simplesmente comida é da casa, né? A família, por exemplo, quem faz a comida para todo mundo da casa, ele vai ficar sem graça de falar, de pedir para fazer às vezes a preparação de um modo diferente, porque vai achar que às vezes é um incômodo, não é? Eu é. escuto muito isso. Eu Sim, escuto muito isso. e uma das preocupações dos idosos, eu acredito que seja dar trabalho. Eles não querem dar trabalho. Então, com isso, eles acabam não conversando sobre o assunto. Mas se as pessoas que estiverem na casa tiver um olhar diferenciado para os nossos idosos, eles vão perceber, eles vão procurar um jeito de fazer uma carne mais molinha, uma carne, igual você falou, triturada, mas entendendo que o idoso ele precisa desse ingrediente também. Ele não pode simplesmente ele não está comendo porque ele não quer, porque ele não gosta. Não. Vamos conversar, vamos olhar, observar, que às vezes ele vai ficar sem graça de falar, mas você observando não vai nem precisar dele falar. Você mesmo já vai preparar. Uma outra coisa que você falou também muito importante. Nesse momento, estão todos em casa, né? E às vezes, na hora da refeição, cada um quer comer no horário, que às vezes um acorda cedo, outro acorda tarde. Aí não tem aquele horário regrado para almoçar, para fazer a refeição.
Ou às vezes cada um quer comer num lugar, quer comer assistindo televisão, ouvindo música, mexendo no celular. Não, vamos aproveitar. Eu tenho falado muito nesse momento. A gente precisa tirar lições boas deste momento que nós estamos vivendo. E talvez uma lição boa disso é que hoje a gente tem todos dentro de casa, né? Coisa que antes a gente não teria. Estariam na escola, estariam no trabalho, estariam nas suas atividades. Então vamos parar ao momento da alimentação, lembrando que os idosos precisam ter o horário certo, né, para fazer as suas refeições. Então, mesmo que no jovem ou a criança, vamos fazer um ajustamento na casa para comer todo mundo junto, sentar à mesa, fazer desse momento um momento agradável. Depois você faz o que você tem que fazer, se é olhar no celular, se é estudar, se é trabalhar. Mas vamos valorizar esse momento que eu acredito que será muito importante também para a saúde dos nossos idosos, não é, Sueli? E as dicas que você deu foram dicas assim, bem, você falou, simples, mas que se forem seguidas, se forem acompanhadas e observadas, vai ajudar muito os nossos idosos neste momento, na sua saúde, porque assim, eu acredito que a gente tem que cuidar, principalmente agora, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, porque se a gente não tiver esse cuidado, a gente pode não passar pelo Covid, mas pode passar por doenças até piores, porque não teve olhar. Então, Suélia, agradeço mais uma vez, foi muito bom. E se você me permitir, eu gostaria de colocar no final do nosso vídeo seu telefone, o seu e-mail, caso alguém queira ter um acompanhamento nutricional, precise de alguma nutricionista, né? Aí, principalmente aqui em Aperibé, para que possa estar te procurando, tirando as dúvidas, né? E eu agradeço a sua participação. Que Eu Deus, que agradeço. que Deus continue te abençoando e que você possa continuar sendo canal de bênção na vida das pessoas. Amém. Tá ok? Muito obrigada. Nada.